A cultura organizacional define comportamentos, decisões e o clima emocional de uma empresa. E esse é o tema que vamos abordar hoje no quarto episódio da nossa série sobre saúde mental no trabalho. Eu sou Lisley Freire, psicóloga e diretora da Psyson no Brasil, e quero convidar você para acompanhar essa conversa, conduzida pela Evelyn Rios, psicóloga e coordenadora do Psyson Edu, e o Dr. Sérgio Santos, médico consultor do Protege Psi, revelando como a cultura pode proteger ou adoecer as pessoas. O Psyson Cast é um oferecimento do Protege Psi, a solução Psyson para proteger pessoas e negócios. Que bom receber você aqui hoje em mais um Psyson Cast. Hoje o nosso quarto episódio, Saúde Mental no Trabalho, Janeiro Branco. É muito bom ter você aqui. Mas também muito bom ter o meu colega e amigo Dr. Sérgio Santos, ele que é médico, consultor técnico do programa Protege Psi da Psyson. Seja muito bem-vindo, Dr. Sérgio. Mais uma vez um privilégio estar com você, Evelyn. E como você disse, a gente está animado com o episódio de hoje. Muita coisa boa para discutirmos. E o tema de hoje é muito especial também. Cultura organizacional. Esse ambiente que pode ser um veneno ou um remédio. O tema de cultura organizacional não é algo estranho ou novo, mas vamos nos aprofundar um pouquinho? Como o senhor percebe na prática o que é a cultura organizacional de uma empresa? A gente intui, né, cultura organizacional, e muitas vezes ela é ranqueada como aquelas 100 melhores empresas, 10 melhores empresas, 5 melhores empresas para trabalhar. E muito forte é o envolvimento, a percepção de uma boa cultura organizacional para ter um lugar bom para trabalhar. E a cultura organizacional se refere na prática aos valores, às práticas, aos padrões de comportamento, como que o trabalho é feito e organizado nessas empresas. Por exemplo, se as metas são alcançáveis, se as escalas elas consideram um descanso regular, se a tomada de decisão da liderança é compartilhada, se todos compreendem, né, o papel de para onde estamos indo. Todos esses itens compõem uma cultura organizacional. E é por isso que ela passa a fazer parte, passa a contar como risco psicossocial. Então, a gente, como você muito bem criou, né, o tema de hoje, ela pode ser um remédio ou pode ser um veneno. Então, por isso ela passa a ser um risco. Uhum. O senhor falou uma palavra e eu anotei ela aqui: percepção. E nessa cultura organizacional pode ter o que aquele líder, a gente vai chegar aí, mas o que acreditam que é a cultura organizacional, mas tem um outro lado. O que o colaborador percebe como sendo cultura daquela empresa. E, às vezes, nessa cultura a gente também pode ter um problema de comunicação. Sim, é verdade. Não é? É por isso que não é cultura organizacional, não é só fazer uma palestra. Cultura organizacional não é só trazer para um almoço coletivo. Cultura organizacional, ela transcende esses elementos e ela é o espelho da representatividade, da representação que CEO, líderes, chefes trazem para o chão de fábrica, trazem para onde a gente vai trabalhar. E como é ambiente, nós já conversamos sobre isso nos episódios anteriores, né? A gente vai reagir de uma certa forma aos estímulos que o ambiente nos dá. Por isso que o ambiente está intimamente ligado à percepção de uma cultura organizacional saudável. O senhor está falando e na minha cabeça estão abrindo várias caixinhas. E abriu a caixinha do transcende. A cultura organizacional não sendo uma palestra ou um almoço, mas a vivência daquela empresa. E eu lembrei aqui da educação de filhos. Sim. Não é? O papel ou a forma de educar daqueles pais. É aquela frase: faça o que eu digo
e não faço o que eu faço. Então, temos uma cultura e pode estar até estampada na parede, muito bonita na instituição, os valores daquela instituição, que seja comunicação, igualdade e respeito, mas o grupo não vive isso. Então, está ali, parece ser a cultura, mas na prática não é. Dos grandes desafios para a liderança na sua relação com os liderados é enfrentar a hipocrisia. Então, quando eu tenho um statement, quer dizer, quando eu defino missão, visão, daí os valores da empresa, isso precisa ser transmitido. Mas eu só posso transmitir e levar isso para uma convivência, o nome já diz, né? Vivermos juntos, viver com o outro, se eu pratico isso. Então, se eu tenho uma liderança que é, por exemplo, coercitiva, mas diz que a comunicação é super transparente, a decisão... Bom, quem está recebendo isso está recebendo um sinal dual ali, não está batendo. Então, a liderança não pode ser hipócrita, ela precisa ser o mais transparente possível. Que palavra difícil. Por que esse ambiente ele interfere tanto na saúde mental das pessoas no geral? Bom, é uma excelente pergunta. Na prática, porque ele vai significar desafios vivenciais e, às vezes, existenciais. A gente já comentou nos episódios anteriores, quem não assistiu ainda vai lá para assistir, que a origem do trabalho ela vai significar mais do que o sustento. Muitas das vezes a pessoa passa mais tempo no local de trabalho do que na própria residência. E a gente já compreendeu também que o caminho não é o que eu trago do trabalho para a empresa, é o que eu trago da empresa, ou da minha casa para o trabalho, mas o que eu trago do trabalho para a minha casa. Então, como eu preciso reagir aos estímulos do ambiente e agir com o que é esperado de mim para alcançar as metas, aí eu vou fazendo as construções do meu ser. E as construções do meu ser, naquele momento em que eu visto o uniforme, que eu visto a camisa, como muitos líderes falam, ela vai obrigar uma postura, que ela pode ser uma postura que acontece de forma mais simples, mais fluida, ou com uma grande dificuldade, às vezes uma penosidade. E a gente vai conversar sobre quais podem ser esses fatores aí também. Uhum. Entendendo esse ser humano como uma construção. Ele tem a parte genética, né? E o senhor muito bem na área médica pode desenvolver sobre isso, mas a importância, muitas vezes, determinante do ambiente que interfere na genética, não é? Então, você pode até ter uma predisposição, mas se tem um ambiente favorável, a probabilidade de desenvolver certos adoecimentos, o risco é bem menor do que você pode não ter uma predisposição genética, mas o ambiente ser tão adoecido que termina sendo uma relação causal. A gente vai cair naquele território das reservas. Então, esses desafios, eles são cumulativos. Então, você tem dificuldade hoje, dificuldade amanhã, dificuldade daqui a 1 ano, dificuldade daqui a 5 anos. Bom, como é que eu vou desenvolver a minha carreira, né, enquanto pessoa? Eu vou estar certamente adoecido. O que não quer dizer que eu vá deixar o trabalho. Daí vem os conceitos de absenteísmo e também de presenteísmo. Uhum. Então, o ambiente, ele modula muito. Daí a importância de que ele seja o mais saudável possível, de que as empresas tenham a preocupação de criar esse ambiente saudável para prevenir ou evitar riscos psicossociais e promover saúde mental no trabalho. Porque essa dimensão que você trouxe para nós, na sua fala, é a dimensão da saúde mental. Então, eu posso estar fazendo a minha academia, posso estar com a minha dieta em dia, tomando meu shake diariamente e completamente destruído por dentro. Porque quando eu abri aquela porta que comecei a minha atividade, a partir daquele momento eu estou enfrentando uma série de desafios do ponto de vista comportamental e de resposta mental, cujo impacto será cumulativo e, obviamente, a resposta será na mesma proporção. O senhor trouxe 2 termos interessantes que não são sinônimos e acho interessante fazer essa diferenciação. O absenteísmo e o presenteísmo. Qual a diferença deles? O absenteísmo é quando, de fato, a pessoa está fora.
num dos nossos episódios, se não me engano, de abertura, a gente citou aquele número de 472 mil pessoas afastadas do trabalho por adoecimento mental. Então, essa pessoa não está ali, ponto. Mas o presenteísmo, nós utilizamos aí um termo, um jargão popular no nosso país, que é, abre aspas, estar de corpo presente, fecha aspas. Mas, de fato, mentalmente eu não estou ali, a minha capacidade está reduzida, a minha interlocução está prejudicada. Então, isso é o presenteísmo, aquela pessoa que vai levando, até ela não conseguir aguentar mais. E aí, quando não aguenta mais, ela sai de um lado e passa para o lado dos afastamentos. Então, a gente não quer que nenhuma coisa aconteça e nem outra aconteça. Vários fatores que estão relacionados. E daí a gente também poderia entrar pelas questões econômicas, porque você tem um colaborador que está de corpo presente e não produz, e não é criativo, e não resolve os desafios ali da empresa, isso também é uma perda financeira, não é? Mas, enfim, é interessante como algo tão intangível tem um efeito tão concreto. Você não toca uma cultura organizacional, você não toca uma comunicação não assertiva, você não toca isso. Isso é muito perceptivo, mas o resultado você percebe. A resposta ela é muito concreta. Você percebe o dano que causa, como o vento. Você não vê o vento, mas você vê o mover das folhas, você vê as ações dele. E penso que é a mesma coisa, não é? Tudo no ambiente corporativo precisa ser intencional. Então, quando a gente abre, né, os negócios, vamos dizer assim, a intencionalidade precisa ser criar ambientes saudáveis. Porque aí, fazendo isso, eu vou conseguir alcançar tudo o que eu desejo, ou tudo que, enquanto empresa, eu preciso. Imagine esse exemplo que você deu. Se a percepção do trabalhador, da trabalhadora, é inadequada e, eventualmente, padece de presenteísmo, a sua chefia imediata vai perceber que não está tendo a produtividade desejada. Se não está tendo a produtividade desejada, eu posso aumentar os conflitos entre o demandante, o demandado, e o chefe imediato, a sua liderança. Se isso acontece, eu posso ter reclamações formais ou informais. Pronto, eu tenho uma alça de feedback negativo, um caldo, onde realmente o adoecimento vai acontecer. Vamos olhar para os dois lados da moeda. No início, nós falamos que o tema é a cultura organizacional, mas vê-lo como um remédio ou um veneno. E para que ele seja um remédio, devem ter características. Quais são as características que nos mostram que esse ambiente é saudável, ele promove o equilíbrio, a saúde mental desse colaborador? Excelente pergunta, Evelyn. A cultura organizacional, ela vira um remédio quando, e a palavra que você gosta das palavras, né? Deliberadamente, a empresa se propõe a reduzir a exposição aos riscos psicossociais, como, por exemplo, estresse, promover práticas de recuperação. Isso significa, na prática, ter atividades ou práticas cotidianas que aumentem a autonomia, que deem maior suporte social, que tragam reconhecimento do seu trabalho, que garantam segurança psicológica, e todas estas precisam ser sustentadas por uma liderança comprometida e por métricas aferíveis. Então, se a gente consegue fazer essas coisas, eu consigo tomar as decisões necessárias para produzir um ambiente saudável. O contrário é o que a gente já vai ver como um ambiente desfavorável. Quando a cultura funciona como remédio, na prática, ela é protetiva das rotinas. E ela alcança claramente o que as normas prevêem para que seja construído um ambiente saudável. Não é à toa que foram feitas revisões da norma regulamentadora número 1, que a gente chama popularmente de NR1, trazendo os riscos psicossociais para a LIDE. Então, agora a gente passa a estar ocupado em que, deliberadamente ou até forçosamente, porque a lei vai imprimir isso na empresa, essa cultura seja impressa na vida das pessoas. Então, esse print, né, é papel da liderança. Uma liderança que também precisa ser saudável, né? Senão não fecha.
Como característica, doutor Sérgio, dessa cultura organizacional que funcione como um remédio, eu vejo a liberdade da fala, da expressão, uma vez que ela é atravessada pela percepção de pessoas. Sim. Então, se é um ambiente onde eu posso falar Sem retaliação. sem retaliação, a probabilidade de ter um ajuste é muito maior. Verdade. Ou, por exemplo, quando há um equilíbrio entre responsabilidade e autonomia. Então, é um cargo de chefia que tem uma altíssima responsabilidade, mas não tem autonomia. Não tem autonomia de horário, não tem autonomia de produção, não tem autonomia até sobre os seus próprios liderados, tudo fica centralizado ali no CEO, etc. Então, algumas características, elas norteiam para que a gente perceba se está funcionando como um remédio ou como um veneno. A gente chama isso de alavancas que diminuem a ativação do estresse. Então, cada um desses itens que você contemplou aqui é uma alavanca. Então, se eu consigo impulsionar, porque eu tenho autonomia, porque eu tenho boas práticas, porque eu protejo o sono através de escalas, né? Por exemplo, Sim. escalas sustentáveis. Todas essas são alavancas que vão elevar, né? Vão trazer aí um bom ambiente e vão reduzir os riscos de burnout, de estresse, de depressão, de todos os nomes e rótulos que a gente pode dar para o resultado do adoecimento relacionado aos riscos psicossociais no trabalho. Eu trabalho na Psaison tem alguns anos e nos últimos tempos eu tenho estado coordenando o braço educacional da plataforma. E essa cultura organizacional positiva foi algo que me chamou muita atenção e que dá um nível de satisfação no trabalho muito bom. Então, anualmente, o CEO, semestralmente, anualmente, ele tem um momento conosco que somos as líderes dos braços gerais da Psaison. E a primeira vez que nós tivemos essa reunião, ele trouxe perguntas tão profundas que eu não tinha pensado nelas ainda. Por mais que eu soubesse o que era cultura organizacional, ou eu não tinha parado para medir e mensurar a minha satisfação. Eu não tinha parado para entender, isso funciona assim. E enquanto eu estudava, eu fui procurar as perguntas. E olha que interessante, doutor Sérgio. Algumas das perguntas que, nesse ambiente organizacional que nós trabalhamos, elas fazem parte. O que é que mais você gostou de trabalhar na Psaison no último tempo? É uma pergunta aberta, não é um sim ou não, mas que me faz refletir. E diretamente sobre a minha satisfação e que está envolvendo a cultura organizacional da empresa. Então, o que eu gosto de trabalhar? Por que eu gosto de trabalhar aqui na plataforma, por exemplo? Que fortalezas você identifica em você mesma na hora de fazer o seu trabalho? Olha que autopercepção. O que eu identifico? O que eu faço de bom na plataforma? Quais são os aspectos que você considera que são importantes melhorar? Aí sejam processos, estratégias, e aí isso aqui está travado, isso aqui não funciona, esse tipo de reunião não é legal, essa comunicação me ativa negativamente. E termina que se arma assim um momento de um crescimento muito positivo, de um alinhamento dos valores e da cultura organizacional da empresa. E o CEO cada vez tem o quê? Uma profissional mais comprometida. Sim. Porque eu faço parte daquilo. Então, quando ele me pergunta o que como empresa, nós podemos fazer para facilitar o seu trabalho? Essa é uma pergunta incrível. E que muitos líderes podem ter medo de fazer. A gente chama isso de rituais protetores. E essa proteção, lembra que o protege psi é o escudo, né? O nosso símbolo. Essa proteção ela é uma via de mão dupla. Então, ela é proteção para o empregador e uma proteção também para o trabalhador. E o segundo item é que foi construído na Psaison, pelo seu relato, um mecanismo de escuta segura. Sim. A escuta segura é
está aqui a pergunta, você pode responder, ela é aberta. Você pode responder do jeito que você quiser. E por quê? Porque ao receber esse retorno, o empregador vai saber se o seu investimento, né, se o que ele deliberadamente desejava como ambiente saudável foi alcançado, Sim. se o grau de satisfação, e mais para frente a gente vai, talvez em outro episódio, falar sobre o grau de felicidade, mas o grau de satisfação com aquilo que você faz está adequado, se há uma significância. Então, essas métricas, né, e uma métrica é aplicar semestralmente, aplicar trimestralmente, aplicar anualmente, ela faz com que a gente tenha uma garantia de que aquele rumo para o qual a gente está caminhando está adequado. Então, é por isso que ter, né, um mecanismo de avaliação, isso de aferição acaba sendo bastante adequado. E esse exemplo mostra que um ambiente saudável ele é construído com a participação integrada entre liderança, no seu caso, o CEO da empresa, Sim. quer dizer, veio aqui ao chão da fábrica, Sim. ao chão, né, Sim. da plataforma, e o empregado, aquele que está executando de fato todo o papel, todo o motivo pelo qual uma empresa existe, que é o fulcro do seu negócio. Bastante interessante. A gente vive isso todo dia aqui na Psize. Bom, eu sei que nós falamos sobre liderança no episódio anterior, mas ao ler e estudar sobre cultura organizacional e esse próprio exemplo que nós comentamos agora, para mim é muito importante perceber como a liderança transversaliza a cultura. Qual a importância dessa liderança na impressão da cultura organizacional e também na manutenção dela? Bom, essa é uma pergunta cuja resposta, né, a gente vem construindo ao longo desse Sim. nosso bate-papo de hoje. Então, quando a gente diz que o imprint, né, quer dizer, que imprimir, no português, né, a cultura organizacional é um papel da liderança, isso tem pelo menos 2 pilares, né, identificáveis. Primeiro, de um compromisso, né, um compromisso com a criação de ambientes de trabalho saudáveis. Segundo, uma intencionalidade de prevenir os riscos psicossociais e, ao mesmo tempo, promover a saúde mental do trabalhador. Então, quando o empregador compreende tem essas 2 motivações dentro dele, ele vai seguir várias ações, que são aquelas alavancas que a gente discutiu há pouco, criando aí uma via de mão dupla para escuta saudável ou escuta segura, como a gente fala, vai dominar ou fazer com que as decisões priorizem um diagnóstico qualitativo do seu ambiente, vai trabalhar fortemente para reduzir o presenteísmo, e existem métricas de aferição para isso, vai cuidar da interface entre líder e executante do serviço, que são aí as diversas chefias, setores, coordenações e tal. Então, este ambiente agora mapeado pela liderança vai permitir que ela consiga aferir e depois interferir de maneira positiva e proativa para a execução daquilo que é o plano de ação da empresa, de criar ambientes saudáveis, prevenindo riscos psicossociais e promovendo a saúde mental. Uma característica importante nessa impressão, para ter uma escuta segura, por exemplo, uma habilidade e competência nessa liderança, é entender que essa escuta ela precisa ser neutra. Nós usamos muito isso na psicologia. Quando a nossa escuta está contaminada por nossas percepções pessoais e meus traumas, dores, tudo que o outro falar vai doer em mim. Então, eu não vou agir, eu vou reagir ao que o outro traz. Então, vem um colaborador e ele pode estar tendo uma percepção de uma cultura que é totalmente o contrário do que eu, como líder, quero imprimir na empresa. Mas eu preciso sair do lugar do sabedor e ouvir atentamente, não o que eu quero, mas o que ele está tentando me comunicar. O que acontece que ele está percebendo dessa forma?
E a gente brinca na psicologia que a neutralidade é uma utopia, porque certamente ela vai estar atravessada por nossa cosmovisão, por nossa história, mas ao menos buscar a neutralidade e separar o que é pessoal e o que não é pessoal. Aí nós temos uma dificuldade, por exemplo, em empresas familiares. Sim. Não é? É separar o que é familiar, o que é pessoal e o que não é. É importante demais isso na liderança, para que você possa imprimir essa cultura organizacional saudável, ter uma escuta ativa, neutra, para entender e poder ir modelando essa percepção com as estratégias e as alavancas que sejam necessárias no contexto. Fica claro, então, que pela sua fala, que o papel ou a responsabilidade de gerenciar os riscos psicossociais não é apenas do gestor de pessoas. Então, exige uma formação, e se já tem uma formação, um treinamento de lideranças. Porque isso que você comentou, Evelyn, não é uma questão fácil de conduzir. Principalmente se eu, enquanto líder, estou sujeito às minhas métricas de metas e, eventualmente, elas não estão sendo alcançadas. Ou se eu, como líder, terei de gerenciar conflitos, que a gente faz isso o tempo inteiro quando está na liderança. Se eu precisarei aferir, quer dizer, e aí para aferir eu tenho que dar uma pausa, abrir os ouvidos e ouvir o que a pessoa está falando. Então, se eu não tiver uma formação adequada, e isso é possível, né? A pessoa consegue se formar para conseguir ter uma escuta, né, qualificada, vamos dizer assim, não vou alcançar os resultados. Então, eles não serão aferíveis. E aí entra de novo aquela alça de feedback negativo, né? Porque todos os fatores contribuirão negativamente. E é um papel importante da liderança essa comunicação, né? Que é uma via de mão dupla. Então, como que eu executo isso é um detalhe que a gente precisa aprender. Vamos para o outro lado da Vamos moeda? Lá. Vimos como essa cultura organizacional pode ser um remédio, o papel dessa liderança na impressão positiva dessa cultura. Agora tem um outro lado da moeda. E eu acho que esse lado da moeda, doutor Sérgio, o senhor conhece muito bem. Sim. A gente diariamente, né, no seu trabalho. A gente vê isso no dia a dia, quando precisa julgar, né, fazer julgamento, se aquele adoecimento mental tem uma correlação com o trabalho ou não. E aí a gente atravessa, no bom sentido, né, através de técnicas, né, de exame físico e de anamnese, aquela pessoa e vai identificar se ela está sendo submetida a sobrecargas crônicas, se ela está sendo submetida a perda de autonomia, se o ambiente traz para ela insegurança psicológica, se ela tem eventualmente exposição contínua à humilhação. A humilhação pode vir dos seus pares, de maneira horizontal ou de maneira vertical na sua relação com aquele que está acima de você enquanto empregado. Todos esses fatores, eles vão ser fatores ativadores. Então, a gente percebe, né? Vindo de um ambiente que não está adequado, ativando respostas comportamentais e levando ao adoecimento. Esses fatores, então, eles aumentam a carga de estresse e aí a reação ao estresse pode ser, inclusive, uma síndrome depressiva, uma tristeza. A perda de autonomia e as escalas ruins, elas prejudicam o sono. Se elas prejudicam o sono, a pessoa tem limitada a sua capacidade de recuperação, porque o sono é importantíssimo para isso. E aí vai aumentar os transtornos depressivos, vai aumentar os transtornos ansiosos, vai aumentar o burnout. Não é à toa que os diagnósticos de burnout têm crescido nos últimos tempos. Então, isso compõe aquele quadro de uma empresa tóxica. Então, quer saber se uma empresa é tóxica? Olha para esses indicadores. E aí você vai conseguir identificar e aí, com isso, tomar providências, obviamente, né? Porque o diagnóstico ele é doloroso, a gente confirmar isso e marcar ali um elemento causal tem impactos para o trabalhador, tem impactos também no mundo do trabalho para a empresa. Então, cuidar desse ambiente para que a empresa não seja uma empresa tóxica é fundamental. Aí a importância de ser adulto. Sim. Adulto no sentido de perceber o problema, mas não parar aí. Qual vai ser a minha ação para resolver o problema?
nós dizemos assim, cada um tem uma história. Todos nós temos nossas marcas. E quando a gente entra num ciclo de vitimização, a gente não cresce. Então, ok, isso aconteceu comigo. A empresa está assim, ok. Agora, o que como responsável, eu vou fazer para mitigar isso? E o processo de decisão, de um plano de ação, das estratégias para resolver o problema, ele vai demandar uma angústia, não é? Uma liberdade se eu faço, se não faço, e a responsabilização. Então, trabalho é lugar de gente grande. Sim. Trabalho é lugar de adulto, não é? Em todos os âmbitos da empresa. Então, essa sua percepção é perfeita. Então, nós temos pelo menos dois lados. O lado de quem está adoecido em todo esse ambiente tóxico e o lado do responsável pelo ambiente. E aí, essa responsabilidade, ela é um plano de ação. Quem de nós, no mundo do trabalho, já não ouviu aquela expressão, vai lá e resolve? Sim. Bom, mas ir lá e resolver é muito pontual. Então, a empresa precisa ter essas aferições, ter isso mapeado, por isso que chamamos mapa de risco, a NR1 chama de mapa de risco, e a partir desse mapa de risco, que é de um cenário, não é de uma pessoa, é de um cenário, aí a empresa vai produzir o seu plano de ação. E aí o plano de ação pode ter ações da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, pode ter ações do Serviço de Gestão de Pessoas, pode ter ações do Serviço de Saúde e Medicina do Trabalho, pode ter ações de formação e conversão de liderança. Então, a gente percebe que o ambiente está posto e nesse ambiente eu tenho atores. Como esses atores vão se comportar depende de um plano de ação. E esse plano de ação é para minimizar ou mitigar os riscos psicossociais e proteger a saúde mental. Já do lado do trabalhador, resta a ele o quê? Primeiro, buscar os mecanismos de proteção, e aí a seguridade social para aquelas pessoas que estão no mercado formal representa mecanismos de proteção. Mas o segundo, buscar aí compreender como aquela reação ao ambiente está levando ao adoecimento. Então, precisa compreender que, às vezes, um braço terapêutico, né, de terapia comportamental, vai ajudar a pessoa a se livrar. Um dos grandes problemas que a gente identifica do ponto de vista securitário ou previdenciário é que eu até afasto a pessoa. Né? Um médico, perito, afasta a pessoa. Ela se submete aí ou não a um determinado tratamento e ela volta. Ao voltar, o ambiente é o mesmo? Se o ambiente continuar sendo tóxico, a chance dele adoecer de novo é muito grande. Então, por isso que a NR1 passou por essa revisão e é por isso que a Psyson está aqui, por isso que o Protege Psi está aqui, para as pessoas compreenderem. Primeiro, mesmo se você é um trabalhador, entenda esses conceitos do que é um ambiente tóxico, entenda esses conceitos do que é um ambiente recuperador, um ambiente saudável. E depois aqueles que cuidam dos ambientes, que são os empresários, gestores de RH, Comissão Interna de Proteção de Acidentes, para que, se a pessoa precisou sair, quando ela voltar, minimamente o ambiente esteja melhorado. Aí está a importância de aferir isso. Não ficar apenas no âmbito da percepção, mas ter esse mapa que eu possa nortear as minhas ações, as diretrizes para essa resolutividade, né, da empresa. Lembra que a gente começou falando que não é só uma palestra? Não é só um almoço? Sim. Não é só a dinâmica? É porque exige mesmo um determinado tipo de atuação, de formação, de compreensão. Então, quando o empregador agora se defrontar com a necessidade de se adequar à NR1, precisa compreender que essa adequação ela precisa ser plena. E na sua plenitude ela tem mecanismos de aferição de ambiente e não de pessoas. Porque é possível que a gente encontre ferramentas que avaliem pessoas, desenvolvimento pessoal. Mas não é isso que a gente quer avaliar. A norma regulamentadora define que eu tenho que avaliar o ambiente e os riscos relacionados ao ambiente para proteger a saúde mental. E aí,
aprenda a construir um plano de ação. Porque a atuação dessa norma regulamentadora ela é contínua. Então, o Ministério do Trabalho vai receber os relatórios que são anuais e vão identificar incremento ou não daquilo que foi aferido. E um plano de ação que vai trabalhar mais ou menos para equilibrar o ambiente da empresa. Então, é sobre isso que a gente está falando. E aí eu acho que você está conduzindo magnificamente, porque a gente consegue montar todo o ciclo e deixar uma visão completa. Olha, você parte daqui para lá e a cada ponto onde você estiver, você consegue ver o outro lado do círculo. E aí, tanto o empregador como o empregado vão compreender aonde eles estão e quanto o trabalho está interferindo na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, na sua saúde mental, de modo geral. Que conversa tão gostosa, tá? Eu acho que vocês estão encantados como eu. A cada podcast, a cada oportunidade, um momento de crescimento, de reflexão. Doutor Sérgio, muito obrigada. É sempre um prazer. Esse é o nosso 4º episódio. Temos mais um e vai ser muito especial novamente. Nós esperamos você aqui no PsysoCast, conectando você a um cuidado que transforma, tá bom? Um oferecimento, então, da Protege Psi. Um grande abraço e até o próximo episódio.